com a nossa do racismo, bullying, tudo, e ela, né, para montar um material em relação a isso. Então, você, no caso, ajudaria ela. Isso, aham. Isso aí é um compartilhamento de ideias entre Compartilhamento, né? vocês, não há problema algum, tá? Tá, não, Só beleza. que a sua implementação daí tem o seu relato, as suas vivências, as suas impressões, e a dela também, tá bom? Tá, beleza, prof, obrigada. De nada, Daniela. Hoje eu conversei, eu fui ontem com a sua Foi, colega, se eu não me engano é Ângela, não a é? Ângela, isso, ela Isso. comentou, Então, professora. tudo certo, então, né? Tá, isso, nós estamos juntas no nos projetos, mas a gente vai escrever de forma diferente. As Isso, cada um com evidências, seu. algumas evidências são Isso. diferentes. Tem um ponto comum para as duas e atividades que são diferenciadas. Isso, perfeito. Então, pessoal, boa noite oficial. Nós já estávamos aqui antes conversando, né? Estava falando também do nosso RAF. Gente, deem uma olhadinha na caixa de e-mail de vocês, que eu andei enviando, tá? Alguns e-mails, lembrando vocês do RAF, porque semana que vem, no dia 14, encerra o nosso RAF, encerra aí o período de atividades do RAF, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa reunião de número 7, Educação Antirracista. Aqui são os nossos recados, para que a nossa presença seja efetiva e ativa. A gente pede que vocês permaneçam com as câmeras abertas e também a gente sugere que vocês façam a reunião aí de preferência pelo computador. E a gente sabe que às vezes os contratempos e a gente está aberto aí para auxiliá-los. Vamos lá, quer ver? Tem aqui, deixa eu ver quem é essa pessoa que quer vir de fora. Acho que não, acho que já desistiu. Bom, pessoal, aqui é a nossa agenda de hoje. Acolhimento 10 minutos, saberes em ação 25 minutos, na prática e troca de saberes 31 minutos, registro de acompanhamento formativo 10 minutos, para concluir e saiba mais 4 minutos. Então, lembrando, hoje nós faremos o nosso RAF de número 5, pessoal. E semana que vem nós faremos o nosso último RAF, o RAF de número 6, tá? Então, eu vou gerir o tempo aqui da melhor forma possível para que vocês tenham aí aqueles 10 minutos sagrados para realizar o RAF. E vou aproveitar também, se caso sobrar algum tempo, já aproveito o pessoal que recebeu os e-mails para realizar os RAFs atrasados, tá? Para vocês não terem aí prejuízo nas notas de vocês. Bom, aqui é o nosso cronograma, estamos chegando aí a 70% da nossa jornada. Na semana de 3 a 7 do 8, estamos iniciando a nossa educação antirracista, parte 1. E semana que vem a gente continua com a parte 2. Então, meus queridos, só para lembrar, tá? Então, semana que vem, na sexta-feira, dia 14, dia de entregar o RAF. Aquela coisa de professor e aluno não muda nunca, nunca, né, pessoal? Quando a gente fica no lugar do aluno, a gente precisa desses lembretes, a Michelle dando risada. E a gente que está aqui também, mas não adianta, né? A gente acaba se colocando no lugar de aluno, tá? Isso faz parte do processo. Bom, objetivos da nossa reunião. Então, nós vamos conhecer as normativas brasileiras e paranaenses que orientam a educação para as relações étnico-raciais e compreender a importância de trazer para o contexto escolar referências positivas acerca da identidade, cultura e história afro-brasileiras. Então, hoje, esses são os nossos 2 objetivos do nosso encontro. E o nosso acolhimento será compartilhado. Eu gosto, a turma de terça começou quietinha, mas ao longo aí da formação da jornada foi se tornando uma turma super participativa. Então, tenho certeza que a participação também será bem efetiva nesse encontro. Compartilhar o que vivemos na prática fortalece a aprendizagem entre pares e inspira novos caminhos para ensinar e aprender. Cursista,
Como as experiências dos últimos encontros inspiraram sua prática? Isso é para aquela galera que já implementou, tá? Prática você desenvolveu? Quais adaptações você realizou considerando o seu contexto de atuação? Ou para aqueles ainda que estão em fase de implementação, tem alguma coisa, alguma fala, alguma ação que nós conhecemos, trocamos ideias aqui que vocês já aplicaram na escola de vocês? Quem vai falar? Deixa eu ver. Se você sabe, hoje eu vim daquele meu abençoado sétimo ano. Então, se não aparecer ninguém, eu vou ter que ser professora e apontar um cursista. Deixa eu ver. Nossa, gente, quanto aluno se prontificando, meu Deus. Tá uma briga aqui para ver quem fala. Sandra, eu vou pedir para você compartilhar com a gente. Boa noite, Sandra Cristina. Sandra, não sei se você já implementou sua prática ou vai Boa implementar. Se noite, você não prof. implementou, Já. boa Boa noite. noite, Já? já. Você pode compartilhar conosco? Posso. Então, prof, eu organizei a cartilha do racismo e da injúria. Eu fiz uma organização com mapa mental de todo aquele material, e no dia do estudo e planejamento, do dia 23 e 24, aí compartilhei esse material com os professores, explicando cada item, a diferença dos tipos de racismo, e depois eles fizeram uma reflexão, e aonde foi montado um cartaz, um mural das reflexões daquilo que eles acharam mais significativo de todo esse material. Ótimo, muito obrigada pela sua colaboração. Foi E nada. você, assim, quais adaptações, assim, você realizou, Sandra, considerando o seu contexto de atuação? Não, foi feito, transformado o material com bastante recursos visuais, porque a intenção de fazer uma nova roupagem, digamos assim, com esse material, é que esse material ele seja trabalhado com os estudantes. Perfeito. Como ele é um texto bem denso, bem mais complexo, então daí foi feita uma adaptação em relação ao conteúdo e transformado com bastante recursos visuais para facilitar a compreensão, aí se os professores, aí para eles conseguirem aplicar isso nas aulas deles. Nossa, perfeito. Muito obrigada, Depois, Sandra. daí no dia da apresentação, daí eu passo para vocês, ficou bem bacana. Que legal. Muito obrigada. Por E nada. agora eu vou escolher. Ah, Silmara. Silmara já levantou a mão. Silmara, fica à vontade. Oi, professora, boa noite, tudo bem, amigos, amigas? Prof, eu tô assim, com dúvida, angustiada, não sei qual a palavra certa que eu posso usar. Como eu trabalho com autistas em nono ano, e a nossa escola sempre faz assim, um acolhimento, alguma coisa diferente quando a gente volta das férias. E eles me incumbiram de fazer um acolhimento com os alunos, né, de férias e tal. E eu fiz, e eu gostei tanto que eu queria pôr como a minha implementação, mas não sei se vai ser possível. Porque eu fiz umas atividades assim bem dinâmicas com eles, assim, no título assim, caros alunos, você é importante por quê? E aí, dentro dessa palavra, a gente foi colocando assim, porque para explorar as qualidades dos alunos, sabe? Então, eles ganharam um círculo, onde eles foram escrevendo em forma de círculo o que eles achavam, assim, uma coisa bem gostosa, assim, só que eu não sei se está dentro da proposta do formadores, entendeu? Se eu posso colocar essa implementação ou não. Silmara, olha só, Hum, pelo que você comentou, a sua implementação vai muito de encontro com o clima escolar. Você não aborda o exatamente. racismo. Uhum, E assim, lembrando que esse tema é um tema tão importante, é um tema que a gente precisa resgatar, você precisa
ter na sua implementação a questão do racismo, Isso, então, isso que tá? eu, Então, assim, né, porque que nem eu falei lá no início, lá do nosso encontro, tem alunos que, assim, ai, minha mãe não liga para mim, ai, a minha mãe não vem nem numa reunião. Então, eu quis mostrar, assim, qual a importância dele estar no ambiente escolar. Então, eu fiz dentro disso. Mas se você achar assim, ah, não, Silmara, isso não dá para ser, eu vou criar uma outra implementação. Mas eu tive um resultado tão gostoso, tão gratificante, sabe? Foi muito, muito gostoso. É que nem você falou, é dentro do clima escolar. Teve algumas coisas assim de racismo, talvez alguma coisa bem sutil, né? Porque eu sou negra, mas uma coisa bem sutil, não foi assim tão em cima, sabe? porque assim, ó, nós temos a ementa da jornada, sabe? E Uhum, aí as rubricas da implementação, elas são baseadas em cima da ementa. né? Então, realmente, é uma implementação que, se você tem registro, tudo, ela caberia perfeitamente na jornada um. Não sei se você fez a jornada um do crime escolar, que é a questão do Não. pertencimento, do acolhimento, mas realmente, para esta jornada, a gente precisa abranger a questão do racismo, tá? Tá, A tá. Então, questão do racismo ou do bullying, né? Mas a porque gente tem eu trabalhado fiz, assim. mas eu não escrevi nada ainda. Eu falei assim, eu vou questionar com a Uhum. professora, se, né? Mas eu não escrevi nada ainda sobre ela. Só foi que eu achei bem interessante, assim, a resposta que eu tive dos alunos, sabe? Foi bem gostoso mesmo. Entendi. Mas que bom, fico feliz, né, por essa atividade. Assim como a gente também tem algumas aulas que a gente trabalha com os estudantes e acaba dando bem certo, né? E, gente, não desistam, tá? Tem aí também, Silmara, de repente você pode fazer com esses mesmos estudantes, né? Uhum. Ou a sua sala. Tem várias sugestões do que a gente trabalhou nessa jornada, ou você adaptar, pegar essa atividade agora e focar para a autodeclaração, para eles se identificarem em relação à questão da identidade racial. Então, assim, Sim, você pode, a partir dela, também estar levando agora para essa questão da autoidentificação, do pertencimento, da valorização, tá? beleza, beleza. Obrigada, prof. Então, de nada. Pessoal, então nós vamos aproveitar. Eu vou seguir agora aqui com o nosso acolhimento. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou eu posso seguir? Pode falar, Antônio. Então, professora, a pergunta foi se a gente, o que foi trabalhado nas aulas, se a gente vai conseguir trabalhar dentro da nossa implementação. Eu vou confessar que a última aula não foi a última aula, foi aquele texto que você falou do cabelo, foi muito impactante para mim. Eu não sabia e eu nunca imaginei que as tecnologias fazem essa maldade com as pessoas, né? Então, dentro desse contexto, eu vou desenvolver a minha implementação na disciplina de artes, com a professora de artes, sobre os tipos de cabelo. Eu ainda vou bolar o tema, né? Porque para sofrer racismo e bullying com o cabelo é simples, né? Então, a minha implementação vai ser nesse contexto. E a virada foi o último vídeo que eu fiquei muito impactado. Obrigado, professor. Obrigada. Obrigada a você, Antônio. Eu também confesso que eu também fiquei. A gente pensa assim, meu Deus, né? Mas há uma coisa que a gente tem que está combatendo, porque às vezes dá vontade de gritar, né? Mas a gente precisa, gente. Eu acho assim, é melhor a gente enxergar e doer do que uma mentira calorosa, né? E então, quanto mais a gente souber, mais a gente passar para os nossos estudantes é importante. Antes de eu dar a palavra para a Gisele, olha só, Maria, não dá para fazer sobre empatia, tá? A gente precisa focar na questão do racismo. A Eliane também ficou muito impactada, eu também, Eliane. Eu fiquei assim também muito impactada, inclusive eu quero aproveitar no meu IFA, que eu fiz uma pesquisa, fiz um trabalho com eles, gente, para eles fazerem uma pesquisa sobre as contribuições dos povos negros na formação do estado do Paraná. E eu estou desenvolvendo esse trabalho com eles. Eu quero
trabalhar essa questão também dos algoritmos. Pode falar, Gisele. Eu não falei no começo, prof, porque eu estava revendo, que foi antes do recesso que eu apliquei, eu não estava lembrando certinho, assim, mas agora eu já consultei aqui. Eu usei aqueles protocolos que eles disponibilizaram, né? Você mandou que tinha, assim, para fundamental, médio, profissional, achei bem interessante. E eu adaptei também, como, né, a Sandra comentou, mas daí fiz de uma maneira diferente, gerei, assim, alguma coisa... deixa eu só abrir aqui para falar direitinho. Como um protocolo de ação jovem, para eles saberem, assim, deixei mais simplificado, para eles saberem como agir nos casos de presenciar alguma situação de racismo. Eu criei uma dinâmica antes para entrar nisso, né? Como eu acho que já tinha comentado na semana passada, com algumas personalidades, né, de pessoas, assim, grandes destaques, pessoas que às vezes a gente não sabe, né, que são negras. Tem, por exemplo, né, o feito dessa atleta, né? Uma dos atletas mais jovens da história, conquistar uma medalha olímpica, conquistou o mundo com manobras perfeitas e mostrou que o esporte não tem idade. E quem é? Daí eles vão adivinhar, eu tenho as imagens, e daí eles vão, tipo, vou perguntar depois, né, o que eles perceberam de comum, né, porque todos eles são pessoas negras, então valorizar também, né, além de trabalhar o protocolo com eles. Perfeito. Nossa, eu tô ansiosa para essas apresentações. E o bom que são ideias dos colegas que a gente vai compartilhando, tá? Gente, deixa eu voltar aqui para o chat. Ó, Evandro, cooperação e empatia, meu querido, é o nosso tema transversal. Olha só. Quando você trabalha a questão do racismo e combate, você está desenvolvendo o quê? Uma cooperação, uma empatia, né? Quando você toca, sensibiliza o aluno. Então, olhando a ementa, foca a questão principal da nossa temática é a questão do racismo. O que você pode fazer é adaptar. Usa essa questão da cooperação e da empatia e foca a sua atividade no racismo, tá? Posso te dar algumas sugestões? A gente pode conversar depois, em particular, tá bom? Paulo, você quer falar comigo? Você quer falar também? Quero. Professora, o meu tema é um pouquinho amplo. Eu pensei em fazer os 7 pilares principais dos direitos humanos. Daí, só que ele entra, né? Daí os 7 pilares são direito à vida e à segurança. Daí o outro aqui, igualdade perante a lei, não discriminação. Aí vai ter bullying e diferenças. E daí vai continuando. Eu estou indo no caminho certo. Daí liberdade de Olha, expressão é o outro tema do outro pilar. Liberdade de crença é o outro então, se pilar. você. Isso também entra. Você pode trazer, Direito à usar isso saúde. para. Você Direito à pode saúde. usar isso, você pode usar isso, ô Paulo, para eles fazerem uma reflexão. Quais são as populações que têm direito, que têm acesso a esses direitos no nosso país? Será que a população negra tem essa liberdade religiosa, liberdade de expressão, a questão da segurança, direito à vida? Porque a Depende gente do tem estado, né? dados, né? Tem Oi? estado que não tem. Tem estado que a religião tem um pouquinho mais liberdade, tem outros que não, né? Tudo E depende do assim, estado. se você pegar dados do IBGE, você pode lidar com dados do IBGE. As pessoas que mais morrem em confronto com a polícia são pessoas negras, são as pessoas que mais estão sendo afetadas em relação à violência, à exclusão, à questão da intolerância religiosa. Então, você pode pedir para eles analisarem, de repente, no Paraná, um outro estado, ou próprio em nível de Brasil, como que está a população negra em relação a esses direitos, fazer uma análise, né? Pedir para que eles façam essa reflexão, tá? Então, você pode trabalhar assim esses direitos, daí os direitos universais, mas você foca também na questão do racismo. Você está mutado. Opa, eu vou focar. Mas Isso. então, eu falo um pouco menos dos outros e foco mais em bullying, em racismo. Isso, ou você pode focar então só em racismo, gente, porque
Só o racismo, por exemplo, direito à vida, né? Direito à moradia, direito a ir e vir. Só o racismo já traz para nós, gente, infelizmente, por que infelizmente? Porque o nosso país é muito racista. E a gente vai. Eu vou passar esse vídeo. Gente, se vocês não gostaram daquele vídeo, se aquele vídeo impactou semana passada, vocês vão ver esse agora. Porque, assim, infelizmente, essa questão do racismo é algo muito presente na nossa sociedade. E a gente precisa combater. E é uma construção dia a dia, um trabalho de formiguinha. A gente precisa desconstruir, dentro desses 526 anos de Brasil, 388 anos onde o nosso país teve um regime de escravidão. Então, o próprio racismo, o tema, já te traz muita ferramenta. Você pode pegar 3 direitos ou alguns direitos que foquem mais na questão da discriminação racial no nosso país. Ó, vocês viram, eu trouxe várias reportagens, aquela do acesso à educação, que os jovens negros ainda não têm o mesmo acesso que os alunos brancos. Então, tem várias informações que vocês podem trabalhar. Qualquer coisa a gente vai se falando, tá? Se tiver dúvidas ainda, a gente vai se falando. Pessoal, ó, esse vídeo aqui também já é um vídeo que vocês podem usar, inclusive você, Paulo, tá? Então, olha só, você pode usar com seus estudantes. Vamos assistir a um vídeo publicado em 2019, mas que ainda hoje nos mostra como os tentáculos do racismo estão presentes em nossa sociedade. O quê? Não. É que eu me confundi. É que ele sentou do meu lado no banco da igreja, eu pensei que ele pudesse me assaltar. Ué, vai saber. Aí eu puxei minha bolsa. Não foi por mal, gente. Porque, ó, não que eu veja problema nisso, mas se vem uma pessoa descendo a rua com aquele monte de pano na cabeça, eu faço o sinal da cruz. Bom prevenir, né? Como não confundir, entendeu? Vai que... Outro dia mesmo, um menino parou o carro na frente da minha casa, eram umas 9 horas da noite. Desceu do carro e ficou ali parado. Chamei a polícia. Aí só depois que a menina, filha do vizinho, uma bem loirinha, bem branquinha, conheço desde pequena, um doce de menina. Ela saiu, que eu fui lembrar que era namorada da menina. Gente, eu me confundi, sabe? Mas também vai andar de carro, de vidro filmado, boné na cabeça, música alta. Gente, eu chamei a polícia. Tá. Por exemplo, não se pode mais ainda à festa. Vai a moça lá da revista famosa, na Bahia, que o que mais tem é o quê? Baiana. Aí coloca todo mundo com roupa típica lá do lugar. E todo mundo acha que é o quê? Escravidão. Não é nada disso. Tá ok? Vamos entender uma coisa aqui. É só confusão. Porque a pessoa vai andar na rua com um guarda-chuva na mão, só porque tá chovendo. Confunde, gente, essas coisas confundem. É furadeira, é saquinho de pipoca, é carro de família indo puxar de bebê. Não. Não é por maldade, tá? É tudo confusão. A gente se confunde e isso é natural. Pronto. É 80 tiros, é 111 tiros, 111 vagabundos presos. Quem é Marielle? Presente. Gente, você já pensou, se for fazer plaquinha de rua para cada pessoa que morre? É muita gente, não tem condição. Pronto, parou. Não. Eu não sou racista. Eu me confundo. É diferente. Você nunca se confundiu? Bom, pessoal, então esse é o vídeo que nós estamos trabalhando hoje, né? E aqui nós temos 2 questões, tá? Opa, desculpa. Escreva no chat que palavra quase não é dita, mas que fica implícita em todas as falas da personagem. Então, vocês poderão participar através do chat. Se caso alguém quiser falar, pode abrir o microfone.
Muito bem, Antônio, preto, racismo, né? Daí ela fala assim: eu me confundo. Preconceito, perfeito. E, gente, o que será que ela vai mudando de roupa aí ao longo do vídeo? Quem gostaria de. Essa roupa que ela está Professora. vestida. Oi, Michele. Assim, eu tive uma impressão que assim ela quis mostrar com esses figurinos que a cada momento era uma posição social, que ela começa de uma roupa bem simples, né? Depois um vestido mais elaborado. Eu imaginei isso, mas não sei se está no caminho certo. Olha, está no caminho certo. Porém, em que período da história do nosso país a gente recorda, a gente lembra, vem à memória com esse último traje aqui? Que período? Período colonial. Do período colonial, onde o sistema econômico do nosso país era o sistema escravagista, né? Então, gente, o que que esse vídeo quer dizer? É um vídeo, pessoal, impactante, porque assim, eu vou trazer para vocês algumas coisas na memória que eu tive que olhar, pesquisar. Vocês lembram de algumas situações, principalmente no Rio de Janeiro? Ah, eu atirei no carrinho lá, eu atirei no carro, era uma família indo para um chá de bebê? E qual que é a desculpa? Ah, eu me confundi. Aí também tinha uma situação de um pedreiro numa comunidade, voltando para casa, ele estava com guarda-chuva na mão. Então, gente, ela fala, eu me confundo. E quando ela traz, né, essa vestimenta também, voltando no tempo, voltando lá para as raízes do nosso país, será que ela não quer dizer, gente, que o racismo ainda está muito presente na nossa sociedade? Né? Então, é duro, né? É triste, e ela fala, eu me confundo, né? Eu me confundo, né? Enfim, pode falar, Eliane, por gentileza. Eu vi um videozinho essa semana que, que me deixou assim também bastante chocada. E a gente, né, tendo um estudo mais profundo, né, dessa parte teórica, com essa formação que a gente está tendo, a gente amplia, né? Amplia ali as nossas visões críticas. E foi um videozinho muito simples, mas triste, de uma menininha que ela devia ter ali no vídeo por volta, acho que de uns 5, 6 anos, e ela foi comprar um chinelinho numa loja de sapatos com o pai e não aparece o pai. Aparece o pai gravando ela, muito feliz, emocionada com o chinelo, que ela queria muito, muito, muito aquele chinelo. E ela feliz comemorando, daí ela pergunta para o pai dela assim: papai, será que eu posso sair da loja com meu chinelo no pé? Será que eles não vão pensar que eu estou roubando? Sabe? E daí aquilo eu falei, nossa, para você ver como são questões assim realmente tristes. Daí o pai dela fala: não, filha, pode levar, o pai vai pagar. Dela, ai, que bom, eu vou poder sair com meu chinelinho no pé. Então, assim, para você ver que é uma coisa oculta, né? Oculta entre aspas, né? Aparenta ser oculta, mas não é. E foi um videozinho assim bem simples, mas que, né, indiretamente é bastante chocante. Eliane, seu relato assim é bem forte porque me faz assim também pensar que essa criança já desde pequena tem internalizado a defesa, né? Está internalizando a defesa. Mas, gente, o nosso trabalho é combater, combater, combater. Eu vou levar amanhã um grupo de estudantes na Unila e eu fui convidar 2 turmas, acabou sobrando vaga, e eu fui convidar 2 turmas que não são minhas. Na verdade, elas estudam até num outro prédio. Quando eu entrei numa turma, eu vi um aluno com cabelo afro, solto, enorme, lindo, maravilhoso, sabe? E ele lá sentado com o uniforme da escola, e eu falei, gente, que maravilhoso! Porque como os prédios são longe, às vezes você não encontra o aluno não passa pelo corredor. E eu fiquei tão feliz agora trazendo um exemplo, sabe? Um exemplo positivo desse aluno tá ali, um aluno assim participa, você na postura dele você vê assim um aluno de bem, assim com a vida, sabe, com autoestima. E eu falei, nossa, que maravilhoso.
Que maravilhoso mesmo. Ver que tem alunos que eu falei, nossa, eu trabalho essa questão étnico-racial com os formadores e encontrei esse aluno aqui na escola, vejo que ele está bem, você vê no rosto do estudante, né? E eu falei, nossa, que bom que a gente tem começado a acolher, a que todo mundo tenha senso de pertencimento. E nesse sentido, sabe, Eliane, a gente, que nem você trouxe, né? Eu fico imaginando essa menininha por essas. E não é um vídeo antigo, né? É uma coisa assim, uma coisa atual que acontece sempre. E a gente precisa combater, gente. E na escola, né? Meu Deus, se na escola a gente não puder, pelo menos naqueles minutos que eles passam com a gente, naquelas horas, a gente acolher e viver um mundo que é possível, né? Fazer com que eles vivam um mundo que é possível. Ai, gente, vale a pena ser professor, né, pessoal? Se a gente não puder mostrar isso para eles, que todos somos iguais, todo mundo tem que se aceitar, né? Eu acho que vale a pena estar na educação, né? Mas esse vídeo aí, ele me deixou ainda mais indignada que tanto quanto o outro, sabe? E mais o relato da Eliane também. Então, assim, tem coisas boas também acontecendo, tem alunos se sentindo acolhidos, tem alunos se sentindo com pertencimento. A gente sabe que tem muito que se fazer, mas eu quis trazer esse exemplo bom para vocês também, tá? Meus queridos, o que a escola precisa fazer na prática para educar o olhar das crianças e jovens para que eles não reproduzam essa mesma confusão no futuro? Como podemos mostrar que, na verdade, essa confusão é racismo e ajudar a criar uma indignação coletiva contra essa justificativa? Esse slide, gente, ontem, quando eu li, me deu um insight. Eu falei, gente, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer como professores, pedagogos, diretores, sabe o quê? Criar uma indignação coletiva. A gente precisa colocar nas pessoas aquele sentimento de indignação para que a gente, sabe, as pessoas não reproduzam mais essa questão, essa confusão, que na verdade de confusão não tem nada. Então, quem gostaria de compartilhar conosco? O que a escola precisa fazer, pessoal, na prática? Quem tem alguma sugestão? Prof. Karina, Pode falar. nós recebemos recentemente na escola duas adolescentes que elas são venezuelanas. E elas têm o cabelo assim bem, elas são mais morenas, têm o cabelo bem. E no dia em que nós recebemos, foi passado, né, a escola teve como atitude passar de sala em sala, alertar todos nós, professores, eu sou professora de apoio, né, para a gente tomar cuidado em questão a atitude dos nossos alunos em relação a elas, né, para justamente não ocorrer essa questão do racismo, né, a gente já foi orientado assim que a gente recebeu elas, antes delas entrarem, para a gente já ter esse cuidado, que a gente já sabia, né, mas que foi um cuidado da escola também, né, uma orientação a mais para a gente, que faz a diferença no caso delas, né, para a gente ficar mais atenta, né, porque isso acontece muito, né, e acho que uma atitude seria essa, né, a gente tomar o cuidado já assim que começa, quando ele chega já de início, não deixar aflorar, florescer, né, crescer, para não ter mais problemas futuros, né. Opa, eu achei a atitude da direção perfeita, Tânia, porque se a direção orientou todos os professores, ela passou o recado para aqueles professores que acham que isso é normal, que não querem se envolver, que não é normal, não, que não tem que acontecer. Então, ajuda a responder, porque é uma sugestão, é um problema dolorido, pessoal, e é um problema complexo. A gente não vai ter uma única receita, né? Mas a atitude da sua escola foi maravilhosa. Então, hoje, alertando, inclusive, os professores que acham que isso pode passar. Então, perfeito. Muito parabéns para a equipe diretiva da sua escola. Aldinete.
Nós trabalhamos na mesma escola. E a senhora, a Tânia falando, e eu me recordei. E uma também das atitudes, uma ideia das professoras, que é interessante, é que uma dessas meninas, elas são irmãs, uma é do 9º ano, uma é do 6º. E a que estuda no 9º, ela compreende o que a gente fala, ela compreende o português. E a do 6º, não. Ela não entende o português. E uma das coisas para que ela se sinta acolhida é que o enunciado dos professores é que os professores coloquem no cantinho em espanhol para que ela entenda o que está sendo explicado e o que está sendo, para que ela acompanhe o conteúdo. Também foi uma das ações também que foi orientado para todos os professores. Também sou professora de apoio no 7º ano, né? E essa menina é do 6º. Mas é algo interessante também que eu achei muito, muito válido. Porque isso, Aldinete, traz o quê? Traz reconhecimento, traz acolhimento, traz pertencimento, né? Então a pessoa se sente acolhida, se sente vista. Isso gera um impacto nela, um impacto positivo, né? Numa jovem. Então é por aí mesmo. Eu sempre falo, sabe? Eu falei esses dias para o tutor que foi da minha escola no planejamento, falei para o pedagogo da minha escola essa semana que a gente tem muitos professores bons no Paraná. Nós temos muitos pedagogos bons no Paraná. Nós temos muitos diretores bons no Paraná. A gente tem uma equipe muito boa, sabe? Eu tenho a oportunidade agora de estar aqui trabalhando com vocês e a gente observa, né, como nós temos pessoas boas nas escolas. E eu tenho certeza que a gente vai impactar sim, que a gente vai mudar essa realidade. Não vai ser algo rápido, mas que a gente já está promovendo mudança. E dando sequência, pessoal, é o que a Tânia falou, a Aldinete falou, né? Os colegas que contribuíram anteriormente, é preciso reeducar para as relações étnico-raciais. Para isso, é necessária uma educação antirracista, fundamentada em resgate histórico, valorização da contribuição cultural e intelectual do povo negro na construção do país, transversalidade, presença obrigatória e integrada em todo o currículo escolar, não só em relação aos professores de humanas, né, ao pessoal da arte, mas em todos os componentes curriculares. E narrativas positivas, a adoção de abordagens pedagógicas positivas e afirmativas, né? Valorização, que nem acolhimento. Então, por exemplo, o que vocês trouxeram, a Aldinete e a Tânia, é uma adoção de abordagens pedagógicas positivas e afirmativas. A escola já se precaveu, olha, nós precisamos, né, observar, porque assim, essas meninas, a gente tem a questão da xenofobia, que também é crime, pessoas que vêm de outros lugares, outras regiões. A gente tem, infelizmente, no nosso país, uma questão muito forte com o nordestino. Eu sou baiana, pessoal. Eu já ouvi umas coisas assim muito sem graças de colegas meus na escola, que baiano não trabalha, que baiano é isso, que baiano é aquilo. Eu só não escutei mais, eu só não sofro, não escutei mais coisas, gente, porque eu não tenho sotaque. Mas infelizmente já escutei assim falas de colegas até em relação ao sotaque dos nordestinos, né? E eu por ser nordestina e quando a gente tá na pele, né? Eliane colocou aí nos encontros passados situações que ela vive. A gente vai vivendo ali as coisas, porque realmente quando a gente passa pelaquela situação, e então essa aluna, além da questão da xenofobia, tem a questão do racismo. Então, quando a escola se precaver, ela tem uma adoção de abordagens pedagógicas positivas e afirmativas. Não só com os estudantes, mas também com os professores também. E esses pilares, gente, quando a gente faz esse resgate histórico, a gente trabalha essa transversalidade e essas narrativas positivas, esses pilares eles são propostos na Lei 10.639, que foi, né, promulgada lá atrás, há 23 anos atrás, e das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, né, que a gente precisa, e africana, que nós precisamos abordar aí com os nossos estudantes. E aí, pessoal, eu pergunto para vocês, como que essa legislação, a Lei 10.639, ela foi adaptada ao contexto paranaense? Porque, olha só, ela já está em vigor há mais de 20 anos, né?
mais precisamente 23 anos. E como que essa legislação ela foi adaptada ao nosso contexto? Em que espaços escolares a formação e debate sobre educação das relações étnico-raciais? Quem pode responder no chat, por favor? Na escola de vocês, em quais espaços há essa formação e debate sobre educação das relações étnico-raciais? E como que ela está presente nas escolas do Paraná? Porque ela está presente. Às vezes, Karina, não é de forma efetiva, né? Às vezes não, tem escolas que sim, tem escolas que não. Por mais que a gente ainda precise fazer muito, ela sempre esteve presente. Quem sabe me dizer? Vai ganhar um ponto, quem acertar. Você pode responder no chat, tá? E pode ficar tranquilo que eu não brigo, tá, gente? Se não acertar, que a gente tá todo mundo para aprender. Ninguém quer se arriscar aí, pessoal. O prof. Oi, Posso Sandra. falar? Pode. Oi. Prof, eu acredito que tenha sido organizado dentro das equipes multidisciplinares e muitas e já é uma orientação via SED, aonde é feita a composição dos membros dessa equipe e dentro dos espaços da escola, aí eles organizam várias atividades referentes a essa temática para estar contribuindo, disseminando conhecimento, fazendo essa reflexão, essa conscientização. Perfeito, isso mesmo. Dentro das equipes multidisciplinares. Pode falar, Paulo. O PPP não traz do Isso, colégio? o PPP traz as equipes multidisciplinares, né? Então, E elas são isso, o PPP, e ela se faz presente através das equipes multidisciplinares para a educação das relações étnico-raciais, que são instâncias pedagógicas obrigatórias em todos os núcleos e escolas. A participação é coletiva, professores, funcionários, gestores e alunos. Os espaços de debate, né, são estratégias e ações voltadas ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, e com certificação válida para a progressão e promoção na carreira do Magistério Público Estadual. Então, além de ser um espaço de discussão, de debate, de valorização, de celebração da cultura negra, né, e da sua valorização, da sua identificação, olha a contribuição dos povos negros para o meu país, né? Olha que bonito, nós somos assim porque a gente teve a contribuição deles, e eu me orgulho disso. Ela contribui para a nossa formação também, para o nosso avanço na nossa carreira. É um curso, e ela tem um caráter pedagógico, humanitário, de cidadania muito forte, tá? E ela também reflete aí na nossa carreira, né, na nossa promoção. E aí, pessoal, anualmente, né, as equipes multidisciplinares, elas elaboram um plano de ação, que elas devem conter estratégias e ações para cada um dos seguintes eixos. Então, as equipes multidisciplinares, elas têm 3 eixos, pessoal: currículo e projeto político-pedagógico. Então, qual é o projeto político-pedagógico da sua escola? É uma educação voltada à diversidade, à pluralidade, ao respeito, à empatia? Né? Ela tem esse currículo e essa proposta também. E ela conversa com o PPP das nossas escolas. Eixo 2, recursos de mídias e materiais didáticos pedagógicos. Ela observa, ela pesquisa, ela olha, ela leva a reflexão nos livros de história, nos materiais didáticos, como que os povos negros estão sendo abordados, se eles aparecem, de que forma eles aparecem. E, ao mesmo tempo, quando há aquelas produções pedagógicas na escola, aquilo que se trabalhou nas equipes multidisciplinares passa a ser visto, passa a ser falado, mostrado para toda a comunidade escolar. E a gestão e espaço físico, né? A gente ter uma escola, por exemplo, onde tem um grupo de
de dança de origem afro, onde vai um palestrante aí de uma religião afro fazer uma palestra, onde nós temos de repente, um mural com uma pintura, né, com uma arte que a gente tem a contribuição negra no nosso país, um grafite. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente crie na escola um universo, pessoal, que vá além do currículo, ele passa pela parte pedagógica e acaba também influenciando o espaço físico da escola. Então, gente, a função e a ação das equipes multidisciplinares, elas são muito importantes. Então, esses mesmos eixos são utilizados nas inscrições do selo Enedina Alves Marques, concedido às escolas estaduais do Paraná, que relatam práticas de promoção da educação para relações étnico-raciais. Então, hoje, na nossa conversa, gente, hoje, qual que é o tema da nossa jornada, da nossa reunião? É entender como que a gente tem na escola, né, nas escolas estaduais, como que a legislação da Lei 10.639 se faz presente nas nossas escolas. Claro que não pode ficar só a cargo das equipes multidisciplinar. Assim como a gente não pode só discutir o racismo na Semana da Consciência Negra. É um trabalho dia a dia, mas a equipe multidisciplinar, meus queridos cursistas, elas têm sim um papel muito importante, tá? Para essa educação antirracista. Olha só, o combate ao racismo estrutural exige uma resposta sistêmica, articulando o que se ensina, as ferramentas de aprendizagem e a vivência institucional. Vamos assistir a um vídeo que nos ajuda a refletir sobre essa resposta no contexto escolar. Pessoal, desculpa, até passei para esse slide aqui e não fiz a pergunta. Tudo bem com o slide anterior? Com o que a gente conversou sobre as equipes multidisciplinar? Tudo bem? Tá. Então, agora eu vou pedir para vocês assistirem este vídeo, que, inclusive, gente, é uma ótima sugestão para vocês também colocarem na implementação de vocês. Estamos em 2023. Estamos em 2023. Assim é o planeta, as árvores, o céu, as cidades e as escolas. Lá, na escola onde eu estudo, eu aprendo que esses são os personagens principais da nossa história. Que essas são as artes mais importantes e os maiores escritores. Na época do meu avô, o planeta, as árvores, o céu e as cidades eram assim. A escola do meu avô se parecia com essa. E lá ele aprendeu que esses eram os protagonistas da nossa história. E essas eram as artes mais importantes e os maiores escritores. Não mudou muita coisa. Tem muito mais gente no mundo que fez e tá fazendo mais coisas importantes. Mas a minha escola não fala muito delas. Eu quero uma escola que também ensine sobre heróis e heroínas que se pareçam comigo. Luísa Maim, Aqualtune Carolina de Jesus. Quero conhecer as raízes do meu povo, o povo brasileiro, e as coisas legais que as pessoas negras fizeram, criaram e lutaram para conseguir. A nossa história é muito mais do que contam os livros da minha escola. Eu sei, e eu quero aprender tanta coisa que eu ainda não sei. Minha professora me contou de uma lei, a Lei 10.639, que diz que é dever de todas as escolas do Brasil ensinar sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira. Faz 20 anos que essa lei existe, mas as escolas, professoras e professores precisam de ajuda, de apoio dos governos e de todo mundo para fazer essa lei sair do papel. Ei, você que é adulto, pode ajudar as crianças de hoje a conhecer essa história que foi apagada por tanto tempo? Eu quero conhecer meu passado para desenhar um futuro multicolorido, de respeito, justiça e oportunidade para todas as crianças. Que vídeo fofo, né?
E assim, educação antirracista. Conheça a pesquisa sobre a Lei 10.639, o Instituto da Mulher Negra, né? Então, aqui a gente vai conhecendo aí outras, como que eu posso dizer? É, instâncias da sociedade, né? Outros órgãos, organizações que nos ajudam a combater o racismo. Então, pessoal, deixa eu fazer uma última perguntinha para vocês aqui, tá? Que daí nós vamos passar para o nosso na prática. Nos últimos 20 anos, gente, olhando agora para você como professor, até como aluno da rede estadual, não sei se vocês foram alunos da rede, eu fui aluna da rede estadual aqui em Foz e hoje sou professora da rede. Nos últimos 20 anos, que avanços a gente percebe no ensino da história e cultura afro-brasileira no ambiente educacional? E em que aspectos ainda precisamos avançar? Quem gostaria de colaborar conosco, pessoal? O que que a gente percebe, né? Quais avanços a gente percebe? Karina, você pode nos ajudar aqui, Karina? Você percebe algum avanço, né, nesses últimos 20 anos? Posso, professora? Na verdade, tem muito que se melhorar, né? Mas como a senhora mesmo disse, existem muitos alunos que já conseguem demonstrar sua identidade, através das suas roupas, dos cabelos, né? E assim, mas infelizmente, às vezes nós temos algumas escolas que ainda não abordam certos assuntos de uma forma correta, né? Eu trabalho na ouvidoria do núcleo e infelizmente chegam inúmeras situações sobre bullying, principalmente. Então, nós temos, lógico, o guia de orientação, né? Mas alguns profissionais conhecem e outros, infelizmente, ainda não. Então, há muito que se melhorar ainda, né? É claro que nós ganhamos agora com a equipe de direitos humanos, dentro dos núcleos nós temos profissionais, né, que atuam junto com as escolas, fazem roda de conversa com os alunos. Isso foi um ganho para a educação, né? Esses profissionais poderem fazer parte e estarem acompanhando a realidade das nossas escolas. Obrigada, Karina. Karina falou assim com bastante propriedade, realmente, né? E é bem legal, porque como aqui a gente tem pessoas trabalhando em várias instâncias, né, da rede estadual, a gente consegue ver o outro lado. Então, infelizmente, ainda tem muita gente dentro das escolas que não tem preparo ou falta de vontade, né, para lidar com essas questões. Antônio, você quer Eu falar vejo, também? professora, eu acho que o grande ganho para a educação paranaense, ou para nós nesses últimos anos, nos últimos 20 anos, foram o grande número de professores negros que surgiu na rede. Porque eu não fui educado Perfeito, por um professor negro, né? Eu não me lembro perfeito. de ter tido um professor negro. Então, eu acho que quase todas as escolas do Paraná hoje têm um professor negro. E eu acho que é mérito da nossa luta, da luta que a gente veio desde lá de trás, assim, ó, colocando a cara e passando por cima das adversidades e querendo ter e ser um pouco melhor do que os nossos avós, os nossos tios do passado foram. Então, acho que o grande ganho é esse grande número de professores negros que tem nas escolas paranaenses hoje. Muito obrigada, parabéns pela colocação, é isso mesmo. A gente hoje trabalha, eu trabalho com colegas negros, e isso é muito bom, nosso estudante ter contato e que cada vez nós tenhamos mais, que as pessoas negras, pardas do nosso país ocupem todos os espaços, porque elas merecem e têm direito, capacidade para ocupar todos os espaços. Bem colocado, viu, Antônio? E a Karina trouxe aí, gente, você viu como que a gente, enquanto escola, às vezes não consegue resolver mesmo as questões do jeito que a gente deveria resolver. E, Karina, uma sugestão, pedir para a CED colocar nas nossas formações ali no estudo e planejamento, pegar uma formação
de trabalhar os dias ali da formação, só questões sobre o racismo, protocolos, como a gente lidar, né? Trabalhar efetivo aí com toda a rede, tá? Bom, pessoal, nós vamos agora. Pode falar, Eliane, pode ir falando que eu já abri a apresentação. Fica à vontade. Você está mutada, meu bem. Só complementando, prof, o que você falou com relação a essa sugestão, é bem interessante, porque na implementação, quando foi falado dessa questão da cartilha, da questão das leis, da questão do se autodeclarar, e daí muitos professores, né, que se viam como brancos, descobriram que eram pardos, então foi, assim, muito interessante, sim. Então, foi um assunto que chamou a atenção, que, enfim, foi bem, bem significativo. Olha, perfeito. Viu, gente? É importante, né? Eu acho que educação, formação é o que vai nos ajudar a romper, né, pessoal? A romper essas barreiras aí e realmente propor algo novo para os nossos estudantes. Gente, então, ó, agora chegou a hora do na prática, tá? O slide está pedindo para que eu deixe 15 minutos, mas eu vou deixar 20. Por quê? Porque eu conheci o material, eu vejo assim que vocês vão precisar conversar um pouquinho mais, tá? Então, olha só, nós temos 4 grupos. Um vai ficar com 5 integrantes e os outros 3 com 4 integrantes, tá? Quem vai ficar na sala principal? Adriana, Aldinete, Antônio e Daniela. Aí depois nós temos os outros colegas que ficarão nas outras salas. Por gentileza, pessoal, abram aí o link, tá? Já fiz a cópia da turma NL e eu vou fazer o convite e daqui 20 minutinhos a gente volta aqui se encontrar para para os nossos compartilhamentos, tá bom? Então vocês vão olhar uma atitude, é assim, vocês vão analisar a postura das equipes multidisciplinares. Vocês vão fazer uma análise e vocês vão fazer o seguinte: vocês vão observar, identificar os pontos fortes e as fragilidades. E na hora de apresentar, por conta do tempo, nós vamos falar só das fragilidades. Então, já escolha um redator, um relator, tá bom? Então, vou abrir agora as salas. A Cristiane ainda precisa aceitar, a Marise, tá? Para essa sala ficar ok. Oi, boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Vamos escolher, então, quem tem facilidade para escrever. Campiede, como jogo. Vamos ver o nosso número 1. Vamos abrir aqui. Qual que é o nosso? O nosso é 1, né? Ficamos com o número 1. Que ficou aqui na sala principal é o 1, né? Posso ler? Pode. Então, nós temos Sim, a pode. identificação. Vocês abriram aí? Aí, se alguém puder ir abrindo, para na hora que a gente já for escrevendo, né? O outro já cuida do tempo. Então, vamos lá. Escola Estadual Bandeirante Domingos Jorge Velho, instituição fictícia. Segmento Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Justificativa. A direção e a equipe pedagógica da Escola Estadual Bandeirante Domingos Jorge Velho, preocupadas com o clima escolar, observaram que o pátio
E as salas de aula têm sido palco de pequenos conflitos cotidianos, desentendimentos e uso de apelidos pejorativos entre os estudantes. Entendendo que a harmonia e o respeito mútuo são a base para o aprendizado, a equipe multidisciplinar propõe... Desculpa. Opa. Desculpa atrapalhar. Vocês são o grupo 4, tá? Ah, eu estava no 1. Ixi, então estava errado. Vamos abrir o 4, então. Vocês abriram aí? Uhum. Ai, gente, desculpa, eu caí. Desculpa, na hora de fazer as salas, eu sempre aviso que a sala principal é o 4. Ah, eu estava achando que era o 1. Me perdoe, gente. Tá, então vamos abrir o 4 aqui. Então, instituição Escola Estadual Aquatume, instituição fictícia, segmento ensino fundamental 2 e ensino médio, e a justificativa. A equipe multidisciplinar da Escola Estadual Aquatume, por meio da escutativa dos estudantes e da análise dos registros pedagógicos, compreende que a educação para as relações étnico-raciais deve ser um compromisso perene e transversal. Reconhecemos que o racismo estrutural ainda se reflete em desigualdades de oportunidades e em episódios de discriminação no cotidiano. Portanto, este plano justifica-se pela necessidade de ir além das efemérides. Buscamos implementar, deixa eu ver aqui que eu me perdi, buscamos implementar ações contínuas que, por um lado, debatam abertamente as assimetrias raciais e sociais do nosso país e, por outro, fortaleçam a autoestima, o pertencimento e a positivação da identidade dos nossos estudantes negros, valorizando a cultura e a história afro-brasileira como patrimônios de toda a sociedade. O objetivo geral seria implementar práticas pedagógicas e de gestão contínuas ao longo de todo o ano letivo, promovendo o letramento racial, a desconstrução de preconceitos e a valorização das identidades étnico-raciais na comunidade escolar. Os objetivos específicos: mapear e debater as desigualdades raciais históricas e contemporâneas em componentes curriculares das ciências humanas e linguagens, promover a literatura, a ciência e as artes produzidas por intelectuais negros, visando a positivação das identidades, garantir que o espaço físico e a gestão escolar reflitam a diversidade e ofereçam acolhimento e equidade a todos os estudantes. Planejamento das ações, eixo 1, currículo e projeto político-pedagógico. Ação 1, circuito de literatura afro-brasileira e esclarecimento do currículo. Inserção obrigatória de, no mínimo, 2 autores negros, como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo ou Machado de Assis, sob uma ótica racializada, nas leituras obrigatórias de língua portuguesa em cada trimestre. As obras serão trabalhadas não pelo viés da dor, mas pela qualidade estética e intelectual. Período contínuo do 1º ao 3º trimestre. Ação 2. Projeto Cientistas Negros na Atualidade. Nos componentes de ciências, química e matemática, os professores farão a introdução de conceitos científicos a partir da biografia e das descobertas de cientistas e inventores negros e africanos da antiguidade aos dias atuais, desconstruindo a ideia de que a ciência é uma produção exclusivamente europeia. Período no 3º trimestre. Ação 3, nossa, quanta coisa. Ação 3, rodas de conversa sobre indicadores socioeconômicos e racismo estrutural. No componente de sociologia e geografia, os estudantes de ensino médio analisarão dados do IBGE, mapas de vulnerabilidade social e taxas de acesso à universidade por cor, raça, promovendo debates críticos sobre como a desigualdade racial se materializa no mercado de trabalho e na cidade, período do 2º trimestre. Eixo 2, recursos de mídias e materiais didático-pedagógicos, curadoria, ampliação do acervo étnico-racial da biblioteca.
A equipe de professores e o agente educacional da biblioteca farão um inventário dos livros e gibis disponíveis, criando uma vitrine temática rotativa que destaca autores negros e histórias como protagonismo positivo, atualizada mensalmente. Período mensal, março a novembro. Eixo 3, gestão de espaço físico. Ação 1, estética própria e representatividade nos murais coletivos. A gestão garantirá que as fotos, artes, murais permanentes da escola retratem a diversidade dos estudantes. Em vez de painéis comprados ou estereotipados, os murais serão compostos por fotografias e autorretratos dos próprios alunos, valorizando seus cabelos crespos, cacheados e tons de pele. Período permanente. Ação 2, meu Deus, não acaba nunca. Ação 2, acolhimento institucional e protocolo antirracista. Formação interna com a equipe de inspetores, merendeiras e secretaria para a identificação de injúria racial e racismo estrutural. Criação de um fluxo de acolhimento imediato à vítima, onde a escola não trata o caso como briga comum, mas aplica o regimento como foco pedagógico e reparador com os envolvidos. Período fluxo permanente, reunião de alinhamento em fevereiro. Análise. Registrem aqui. Então, os pontos frágeis e os... Seria isso, pessoal, para a gente destacar de todas as ações, os pontos positivos e os pontos mais frágeis. Exato. A professora pediu os frágeis, né? Eu acredito que isso, os frágeis. Então, vamos colocar... Alguém vai escrevendo? Vamos colocar. Eu achei assim... O que vocês acharam, gente? Eu achei muito longo. Então, eu achei assim... Para quem vive a realidade das escolas, a gente sabe que, meu Deus, a gente já está sobrecarregado de tantas coisas, mas a abordagem é muito interessante, sempre que possível, sempre que dê, eu acho que muitos fazem isso já, mas eu acho que não pré-estipulando, então eu acho assim que uma das fragilidades é colocar tempo, sei lá, não sei, o que vocês falam? Na verdade, a gente não tem essa disponibilidade na escola, né? Na escola, a gente tem outros afazeres na escola que quando a gente chega numa situação de racismo ou de bullying, é aquele clima, porque quem que vai socorrer a gente? Quem que vai tratar desse assunto? A escola não tem definido alguém para tratar desse assunto. O professor ele tem mais 30, 40 alunos para cuidar. Quem que cuida desse assunto? Eu achei o texto bem complexo, sabendo que nós somos professores, né? Então, assim, para nós é bem difícil a gente falar daquilo que a gente... para onde que nós vamos partir, para quem que nós vamos levar, quem que vai resolver, como que vai resolver, sabendo que na escola a gente não resolve nada, né? A gente só encaminha. Vai só encaminhando, é verdade. E fora os afazeres diários e as cobranças diárias ali, que a gente está vivendo uma situação que, meu Deus do céu, nós estamos... Está surreal. Não tem mais espaço para mais nada, então, né? Assim, não cabe mais. A minha disciplina, por exemplo, é língua portuguesa. Então, eu sempre que posso e sempre... eu não faço isso só durante o período de novembro, onde se tira aquela semana toda, e são trabalhos lindos, e são apresentações muito interessantes, bacanas, mas eu acho assim, não deve ficar realmente só para aquela data, a gente compreende isso. E ao longo, né, na minha disciplina, por exemplo, eu consigo trabalhar textos, aquele último que eu comentei, da Djamila, que era cartas para minha avó, que a gente discutiu no 6º ano, estava no livro deles, ali um recorte desse livro dela, e foi muito interessante, deu um debate bem bacana, deu uma reflexão muito interessante realmente
E outro dia nós trabalhamos também as questões daquela bailarina que pintava sapatilhas. Então, eu apresentei, mostrei o livro. Então, assim, sempre que possível, na língua portuguesa, a gente já faz isso. Mas eu achei que a proposta está complicada, extremamente grande, e eu não sei, eu acho que o negativo disso é a escola que a gente vive hoje abarcar todas essas situações desta forma, como foi colocado aí no trabalho, né? Os pontos que a gente... O acompanhamento, né? O acompanhamento dessa atividade, como é que a gente vai fazer esse acompanhamento para poder saber, assim, verificar se ela está sendo trabalhada, né? Porque ali, como a gente tem as equipes multidisciplinares, então a gente, que nem aquele plano de ação, ele é feito com todos os componentes curriculares, e daí lá o professor coloca o que ele vai fazer, abordar, né? E como eu, no caso, ali na minha escola, eu sou a coordenadora e sou a pedagoga. Então, eu preciso daí das atividades que os professores realizam para que depois, no final do nosso período ali do ano letivo, né, no finalzinho do ano, a gente faça o memorial desse plano de ação. Então, a gente acaba pedindo para que o professor faça o registro, porque, que nem vocês falaram, nós temos tantas as atividades na escola que a gente não tem esse tempo para olhar a atividade do professor ali. A gente pede para que eles exponham no mural, né? Para que eles... Não temos perna para correr atrás de todos esses detalhes. Então, por exemplo, a implementação que eu já comecei, eu estou usando as aulas de recomposição, então estou eu e mais uma colega, a coordenadora ali do Emeré, que está junto conosco, uma colega também ali, ela já falou, Dani, já fiquei sabendo o que você está fazendo, guarda tudo isso, vamos escrever para depois, vamos apresentar isso depois também. Então, eu acho assim, é nesse tipo de trabalho surgindo as situações e a gente vai se adequando, às vezes se junta com outro professor na interdisciplinaridade para trabalhar algo, mas eu acho que do jeito que está colocado aí não é um ponto positivo, porque a escola não tem perna para isso tudo aí, não. Então, como que a gente vai fazer? A gente pode fazer um apanhado geral e escrever lá? Eu acho que só escrever realmente essa situação que a gente vive nas escolas hoje, que eu acho que é meio geral, né? Que são tantos afazeres, isso que a Adriana colocou, não existe um pessoal para controlar tudo isso, e nem para definir, faça isso, faça aquilo, né? Mas a importância da abordagem, sim, a importância de estar sempre trazendo o assunto, porque, na verdade, a desconstrução do racismo, ela vai perpassar pelo processo histórico vivido, a conscientização desses alunos do que foi tudo isso. A gente está trazendo alguns vídeos ali, já começando o nosso trabalho. Nós temos 5 minutos, gente. Ai, meu Deus do céu. Tem alguém já escrevendo? Eu acho que não. Quem que pode escrever? Ninguém escreve aí, gente? Vamos ver. Adriana, está desligado o seu microfone. Falem, daí eu vou escrevendo aqui. Tá. Vamos ajudar lá. Eu acho assim, colocar que o grupo chegou à conclusão de que tem que ser trabalhado todos os dias, continuamente? Sempre que possível, né? Porque a gente sabe que diariamente também, com todos os afazeres, não é essa a possibilidade que tem. Eu acho que, assim, o dia a dia são as pequenas abordagens. Às vezes não é o trabalho, mas é você não deixar passar nada, né? E tinha que estar no currículo, né, também. A gente, para poder trabalhar no dia a dia, tem que estar dentro do currículo, né? Nós não podemos pegar um tema solto e trabalhar. Existem 2 leis aí, só que a gente não tem demanda para trabalhar esses temas. Não foi nos dado assim, olha, vai ter na grade tantas aulas, né, em tantas disciplinas e tal disciplinas para vocês trabalharem. Então, alguém lá em cima precisa falar para nós, colocar isso para nós, para a gente começar a trabalhar, para começar a surtir efeito, de fato.
Porque também o professor de português, ou professor de história, ou professor de geografia, não pode chegar numa aula em qualquer dia da semana e trabalhar esses temas transversais que aí estão. Nós não podemos. O professor não pode, eu acho, né? Sim, porque vem as cobranças, as provas externas, que chegam, né? E você tem que dar conta daquele conteúdo todo, é complicado. Isso que esses temas só é trabalhado nas datas comemorativas mesmo, porque se alguém não fizer, não ir lá e pedir para ser colocado nas grades, gente, nós vamos trabalhar só lá no dia 20, mesmo na semana do dia 20 e pronto. Eu acho assim... Não tem como, nós não temos janela para trabalhar isso. Exatamente. Então, Antônia, eu acho que uma coisa interessante de escrever, a Adriana está escrevendo? Isso. Sim, é nesse sentido, que nós não temos como sistematizar um trabalho nesse prazo todo, mas que nós temos, sim, condição de estar sempre abordando, sempre que necessário, não deixando passar nada em branco, tentando encaminhar da melhor maneira as situações que acontecem e que precisam de encaminhamento, né? E eu acho que é mais nesse sentido, uma coisa mais até por conta do projeto da escola mesmo. E as demandas de cada professor, né? Exatamente. Daniela, porque é difícil. Eu acho que a nossa resposta ficaria nesse parágrafo dessa forma mesmo. Precisamos encaminhar todos os casos de preconceito. Bullying, isso mesmo, Adriana. Compreendemos que aqui, para não ficar... Temos um minuto. O grupo chegou à conclusão que é necessário ser trabalhado sempre que possível, pois em nosso dia a dia temos muitas demandas. Precisamos encaminhar todos os casos de preconceito, racismo e bullying que percebermos em nosso convivência, em nosso dia a dia. Dia a dia. Acho que isso aqui daí tiro. Para conscientizar... conscientizar nossos alunos. Uhum. Mais alguma coisa? Mas antes de essa questão que o Antônio falou, Antônio. E conscientizar aqui, peraí. A questão que o Antônio eu acho que para a gente poder trabalhar mesmo de forma todos esses assuntos discutidos tem que estar no currículo. Se a gente não colocar isso no currículo, a gente não vai conseguir trabalhar. Então, né? Porque tem que trabalhar assim, lá no dia 20, lá no mês de um mês antes de novembro, e depois vai ser deixado de lado novamente. Então, se não tiver currículo... Que você tem a correria. Pessoal, já encerramos, tá? O tempo dos grupos. Então, agora, gente, é hora de socializar. Então, nós vamos fazer uma socialização diferente, tá, gente? Ó, o que a gente vai fazer? Eu vou agora compartilhar o trabalho aqui com vocês. Atividade. Vou colocar o link também, pessoal, aqui no nosso chat. Deixa eu colocar bem bonitinho. Link da atividade. E é o seguinte, tá? Vai ser vai ser uma apresentação assim, detetive. Como é que vai ser? Vocês terão 1 minuto para dizer, gente, a fragilidade dessa equipe multidisciplinar. A fragilidade do plano de ação que vocês observaram, tá bom? Então, nós vamos começar pelo grupo 1, e aí 1 minutinho para falar a fragilidade do plano de ação, tá? O que vocês tinham que fazer nessa atividade? É identificar, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, grupo 1, deixa eu subir aqui, ó, as fragilidades, né? A leitura, ela tinha bastante informações, mas ali eram apenas 2 coisas para vocês fazerem, identificar os pontos positivos e as fragilidades. Quem será o relator ou a relatora do grupo 1? Sou eu, professora. Só as fragilidades?
Só as Só as fragilidades. fragilidades, né? Então, no nosso grupo, a gente detectou aqui ações direcionadas somente no mês da consciência negra, onde deveria ser aplicada durante todo o ano letivo. Por exemplo, a gente veio do início do ano, não entrou esse assunto, foi entrar agora no final do recesso, no retorno às aulas aí, na formação entrou esse assunto e muito provavelmente vai até novembro, ou final do ano, tendo esse tema para trabalhar. Abordagem voltada para o sofrimento, não apresentam estratégias de acompanhamento das ações e pouca participação dos componentes curriculares. Se Muito mais alguém do meu grupo quiser falar. Obrigada, Evandro. Depois vocês vão entender por que eu pedi só os pontos frágeis, tá? Parabéns. Grupo 2, relator ou relatora. Deixa eu Oi, colocar professor, aqui. vou falar. Então, peraí, vou zerar aqui. Pode falar. Então, as fragilidades que a gente encontrou, né? A questão do racismo estrutural, né? Se limitar as ações apenas no mês de novembro, né? Na data da consciência negra, né? Descumprindo aí o que está estabelecido na lei, né? Foca apenas no momento histórico ali, como o sofrimento, período de escravidão, né? Então, entra em contradição com a proposta que ele traz lá da prática, de mostrar a questão da genética, os feitos, né, pelas pessoas, né, de destaque. Então, ele acaba propondo uma situação e, por fim, na sua prática, faz outra totalmente diferente, né? Então, contradiz aí o teórico prático da proposta dessa equipe. Parabéns, né? Obrigada. Andei acompanhando vocês pelos grupos. Isso mesmo, grupo, vocês foram bem assertivos. Grupo 3. Aqui, ó. Oi, prof. Oi, Silmara. Tudo bem. Prof, então, nós colocamos ali como fragilidade, nós identificamos que falta informação do como será feita essa implementação, a parte prática e as metas. Então, a gente não conseguiu, daí a gente até colocou ali uma sugestão para ser feita no planejamento, igual tinha dito antes, né? Mas a gente não identificou como seria feito isso. Perfeito. Parabéns. E agora, grupo 4. Deixa eu baixar aqui. Quem será o nosso relator ou a nossa relatora? Oi, Daniel, prof, pode ser? Pode ser eu. Quer complementar, Quer falar, Antônio? Não, eu te ajudo, pode fazer. Tá. Então, professora, nós percebemos que tem muitas ações e, assim, que com o dia a dia é bem complicado para que elas sejam efetuadas e também que ela não apresenta um acompanhamento dessas ações. Como quem que vai fazer esse acompanhamento dessas ações? Devido tem bastante ações e não tem quem acompanhe elas para que se verifique se elas serão efetivadas, né, dentro da escola. E também, professor, por falta de sustentabilidade dessa atividade, né? Porque ela não consta no currículo, né? Isso. Eu lembro da discussão de vocês ali. Gente, assim, ó, parabéns, tá? Vocês foram assim, eu acompanhei os grupos, vocês realmente foram bem assertivos, identificaram as fragilidades. E por que, pessoal, que eu verifiquei? Porque em relação às atitudes, às ideias, os pontos fortes, como professora formadora de vocês, e ao longo dessa jornada, e pelos relatos de vocês, as trocas de experiência, até da própria vivência de vocês, eu vejo vocês muito bem
Vocês têm ali um feeling, né? De uma educação antirracista, de uma preocupação em desenvolvimento de cidadania com os estudantes de vocês, muito bom. Então, pensei de vocês focarem exatamente no sentido de verificar o que não está legal, tá? Então, por isso que eu foquei aqui para vocês identificarem as fragilidades. Porque o nosso texto era longo, a gente precisa também ter um tempo legal para o nosso RAF, então eu aproveitei o perfil da turma, que é uma turma bem engajada, e foquei vocês nas fragilidades, tá? É isso aí. Eu vi que vocês conversaram bastante sobre as fragilidades, identificaram situações que deu para ver a vivência de vocês na escola. Então, pessoal, muito obrigada. Então, agora, gente, sobrou o tempo do nosso. Sobrou o tempo. Chegou o momento do nosso RAF. É o nosso penúltimo RAF, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês o link do nosso RAF. Já está aí no chat o link da nossa atividade. Então, vou colocar o link do nosso RAF agora. Qualquer dúvida, me chamem, tá? Estou identificando para não ter problema. Ó, link do RAF. Então, segue o link do RAF. Então, o RAF nós teremos 10 minutos para fazê-lo, tá bom? Estou aqui qualquer coisa. O prof, tem o outro link do que a gente tem que responder também, que ele dá. Do Forms, eu vou colocar, assim que tiver terminando o tempo do RAF, eu coloco do Forms, tá? Para vocês fazerem com calma, tá bom? Ah, tá, é que eu terminei. Então, vou colocar já para você.
Prof, eu tinha feito meu trabalho sobre Oi? empatia. Bom, vamos adaptá-lo? Você pode trabalhar o racismo, né? Colocar o racismo dentro do seu trabalho. Então, o meu eu estou na educação especial, a minha turminha é fundamental, eles são alunos de 8 a 13 anos. O que a senhora me sugere, então? O que eu faço? Bom, Assim? de repente. E daí eu tinha trabalhado, eu trabalhei mais jogos, trabalhei dentro do racismo, eu não sei. Olha, eu vou te dar uma sugestão aqui, tá? Vou te passar umas sugestões. Pode falar, Udinete? Acho que eu vou pôr no Abre WhatsApp para para mim todo o mundo. último link, prof. O do Forms? Sim. Já tá ali, meu bem, já tá ali no chat. Ó, link do Forms. É que eu saí sem querer e eu estou entrando de volta, para mim não está aparecendo. Ah, tá bom. Então, peraí. Deixa eu só colocar aqui. Tá no Brasil também. Tá. Você também não tem, Paulo? Eu estou falando que está no Crasum. Tá, link do Forms. Tá aqui, ó. Tô colocando, tá? A cursista que eu estava conversando é a Rosimeire. Isso. Eu vou pegar aqui, vou te passar umas sugestões. O prof, Que eu acredito que vai te ajudar. Oi, Karina. Tem que colocar lá o link do trabalho também hoje? Tem, hoje semana que vem, tá? Tá. Tem como a senhora colocar aí no chat, fazendo favor? Tem. Eu tinha colocado, você saiu? É que Também ou não? Não está aparecendo, deixa eu ver. Tá lá em cima, ó. Lá em cima. Sobe um É pouquinho que daí esses eu links que tá lá. tava com o celular, daí caiu, eu tô com o computador agora, não tá aparecendo. Tá, então pera aí que eu vou colocar. Ó, eu vou te passar. Tem aqui bastante sugestões, Rosemary. Rosimeire, eu vou passar no grupo do WhatsApp, pode ser? Que daí os ser. outros colegas, tá? Também pode Enquanto ser. isso, deixa eu pegar aqui o link da atividade para Karina. Aí eu já coloco lá, tá? Tá. Professora, eu preciso sair, tá? Tudo bem. Tudo bem. Já deu mais de 75%. Tchau. Com a câmera aberta de participação. Boa semana. Obrigada. Ó, link da atividade. De nada. Então, deixa eu colocar ali para te dar uma opinião. Pode sair já, prof? Pode sim. Beijo, prof. Tchau, galera. Até semana que vem. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Deixa eu colocar ali. Deixa eu colocar aqui. Ó, tô colocando lá no grupo, tá? Algumas sugestões. Tenho certeza que vai te clarear. Eu também vou pegar essa sugestão, eu vou mudar tudo aqui para ver o que consigo fazer. Tranquilo. E qualquer Porque coisa o meu vamos era igual da falando, Rosemary, pessoal. eu já estava na empatia e cooperação já quase finalizado. Aí agora eu vou mudar tudo de novo. Profe, Pode falar. profe, eu também tenho sala de recursos, mas eu já iniciei trabalho com eles, passando aquele vídeo Vista Minha Pele lá. E Aham. a gente já está na pesquisa de personalidades negras, a contribuição, sabe? Em várias situações assim, Aham. eu vou desenvolver dessa maneira. Como eu tenho 4 turmas, eu vou trabalhar nas 4 turmas, que o total é 26 alunos. Fica ok, né? Fica. Não, tranquilo, perfeito. Porque daí com cada turma eu vou fazer uma atividade diferenciada.
mas vou passar assim os vídeos, estou passando já, estou fazendo roda de conversa para eles entenderem, para mim saber também o que eles sabem, qual é a situação que eles enxergam também dessa forma. Está sendo bem produtivo, estou gostando. Ai, que bom, que Obrigada, bom. prof. Boa noite. Imagina, boa noite. Então, gente, ó, eu já coloquei o link do formulário, né, para vocês. Então, vocês vão respondendo. Eu vejo Prof, que a só dá uma maioria já conferida lá, respondeu. que acho que não chegou nada, não. Aonde? Ah, não, eu Lá. estou montando ainda, estou Ah, colocando. tá. Então tá. Ô, professora, o meu RAF tá dando Oi. que eu respondi, mas eu não respondi ele ainda não. Será que você não está olhando? Você é quem? Sou a Maria Aparecida Strazieri. Ô, Maria, mas de repente foi outros que estavam abertos, porque você estava me devendo um RAF. Eu até te mandei um e-mail. Às vezes você está se confundindo. Dá uma olhadinha. Esse é o RAF da semana, tá ali. Será que eu não vi se ela foi mandada em... Tá, eu vou fechar aqui e vou abrir de novo para ver, então. Tá. Tá? Professora, eu devia algum RAF? Quem está falando? Marina. Sim, Karina, eu mandei e-mail para você, ó. Você me deve o RAF número 1. Ah, é porque daí eu não então acho que participei eu da também, aula. né? Daí eu tenho que entrar nele, então, para responder. Eu também não Isso, estava na tá? primeira aula, professora. Tá, obrigada. Tá, então assim, quer ver, ó? A Marise e a Karina estão me devendo o RAF 1. A Daiane está devendo o RAF 2, mas a Daiane faltou hoje, e a Maria Aparecido 3. E Todos eu? você não. Todos Não? não. Os quatro, todos vocês fizeram 4 e tá tudo Consegui certo. abrir agora. Tá, então, gente, Tá? ó, eu criei aqui, deixa eu, tô colocando aqui agora no Whats, tá? Agora vai lá no Whats. E deixa só eu ver uma outra coisa aqui também, que eu gosto de olhar, né? Eu vou abrir o BI aqui, Rosimeire, para ver se você me perguntou, eu vi hoje pela manhã, você não está, mas espera aí que eu vou olhar novamente. E eu já coloquei lá algumas sugestões, tá? De implementação para vocês no WhatsApp. E deixa eu só olhar aqui o material de vocês, o aplicativo que eu tenho acesso aos RAFs, só um pouquinho. E aí, meus queridos, eu já coloco ali, ó, deixa eu já finalizar a reunião, daí quem quiser sair. Então, aqui, pessoal, eu saiba mais, tá? Todos os materiais que a gente utilizou para construir aí, teoricamente, o nosso encontro. E agora eu vou fazer os atendimentos aqui individualizados. Vou dar uma olhadinha aqui no meu BI. Espera aí, pessoal. Daí eu vou ver certinho. No Data Studio, aqui. Então, peraí que eu vou colocar. Rosimeire, então, ó, eu não te identifiquei em nenhum. RAF, participação, turma NL. Gente, então, meus queridos, quem tá ok, tá? Uma excelente semana. Muito obrigada pela participação na reunião. Eu vou encerrar a gravação, que daí eu vou atender aqui, tirar a dúvida da nossa colega. Então tá. Boa noite, professora.